Boa noite, bem-vindos. Elguita, boa noite, gente. Bi, Flávio, vamos entrando. Bem-vindos, muito bem-vindos essa noite que eu tenho um convidado muito especial, muito querido. Boa noite, Rose, Bianca. Boa noite, Má. Gente, eu vou conversar hoje com o Daniel Moura. O Daniel é um cara muito, mas muito respeitado. Ele é biólogo, especialista em animais silvestres e é um dos diretores do Santuário Elefantes Brasil. Ele é muito querido dentre os ativistas mais respeitados do Brasil e que mais fizeram história. Então, assim, depois você conversa com ele e você entende o motivo, né? Então, é um cara muito conectado, muito ativo e que vai falar muitas coisas pra gente. Boa noite, Flávio. Tem muito assunto pra gente falar. A gente vai falar sobre os elefantes, a gente vai fazer conexões muito importantes, porque a gente faz conexões facilmente quando se trata de cachorro e gato, né? E a gente não tem ideia do alcance, do estrago que o ser humano faz com outros animais, né? Não apenas esses que estão na indústria, que viram produtos, mas o elefante é um animal magnífico, né? E tem particularidades e questões profundas e a gente vai aprender muito com o Daniel hoje. Olá! Oi, André, que prazer! Eu vou chamar o Dani aqui, deixa eu ver. Daniel, você fez o pedido aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Para você entrar na live? Boa noite! Oi, Flávio! Boa noite! Ai, fica aí então, Flávio, porque a gente vai falar muita coisa com o Daniel sobre esses animais. Não sei, Dani, se você já pediu para entrar. Enquanto o Daniel entra, eu vou comentar rapidinho, até vou aproveitar para indicar para vocês assistirem também uma entrevista que ele deu, que está no YouTube, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu assisti ontem, porque eu estava estudando, né, para montar a nossa pauta de hoje, e já conheço o Daniel também de outras pesquisas, sigo o Santuário Elefantes Brasil, mas esse vídeo do YouTube, agora sim, mostra coisas muito incríveis, imagens lindas, muito, muito bonitas. Vamos ver se ele entra aqui. Entrar. Vale a pena vocês poderem ver. Aqui no Instagram a gente tem como pôr imagens, né? Então, vamos ver. Aí, Oi, tudo tudo bom? bom? Prazer, bem-vindo. Eu que agradeço e obrigado pelo convite. Que Tudo corrido, mas deu alegria! certo, deu Tudo certo. corrido, né? Acho que foi a nossa pauta mais corrida, Dani. Nossa, cara, tá, assim, muitas coisas acontecendo, coisas boas, coisas difíceis, e os animais sempre perseguidos, né, Daniel? Caramba, meu. Sempre, né? Nossa vida é Sempre. pautada em explorar bicho, né, gente? Em todos os Nossa, é, aspectos. E a gente está aqui para isso, não para fazer um drama, porque eu já percebi a sua pontualidade na retórica, mas para instruir as pessoas, porque a galera não sabe, né, Daniel? Assim, tipo, as pessoas não pensam, elas não são muito levadas a pensar sobre isso, né? Então, a gente dá uma empurradinha, né? Sempre que a gente tem oportunidade, né? Por isso que eu, inclusive, aceitei isso que eu falei. A gente tem oportunidade de poder falar um pouco sobre o assunto para uma, para 100, para 1 milhão, não interessa. A informação chegando É isso adiante é aí. o que importa para a É. gente. E ela vai chegar e você vai ver. A gente tem, às vezes, algumas pessoas, parece pouco, de repente você vai vendo, nossa, foi pro YouTube, tem gente falando que mostrou para amiga, não sei o quê. Pode Legal. deixar que vai chegar em muita gente, vai ajudar demais. Você viu que eu fiz uma brincadeira aí? Às vezes eu fico muito séria no acorde, né? Mas eu tenho esse lado lúdico que eu uso na minha banda infantil. O ser humano incomoda muito mais, porque acho que todo mundo lembra aquela musiquinha? Um elefante incomoda Sim. muito a gente.
Então, assim, o ser humano incomoda, né? Incomoda É. muito mais. Nossa, muito mais, muito mais. Muito, né? E acho que falar incômodo até pouco, né? Mas vamos lá, ó, a gente tem tanta coisa para falar, gente. Então, assim, bem-vindo. Muito obrigada por Obrigado. você ter aceito. A nossa pauta é só um parâmetro, é um norte, mas a gente vai ficar muito livre. Vamos seguir a energia aí, a vibe da noite, né? E bora para a primeira questão, Dani. Dá um oi, você quer dar um oi para a galera, né? Que não deixa nem se falar. Não, tudo bem. Oi, pessoal, tudo bom? Eu não consigo ver perguntas, então se você tiver qualquer coisa no sentido, na dinâmica do chat, meu óculos está aqui, mas tem muita luz e eu não enxergo sem óculos, então eu Tá não vou bom, pode conseguir ver o deixar. que as pessoas. Eu vou tentar ver assim, mas Tá, mas agradeço já de antemão todo mundo que está aí prestigiando o seu trabalho e tá arrumando um tempinho para ouvir o nosso bate-papo, né? é isso aí, a gente fica muito feliz que a galera entre, né? Eu vou ficar atenta aqui, tudo que eu conseguir enxergar, eu repasso para você também. Valeu. Ó, bom, primeiro, Dani, eu pensei assim, eu assisti todo aquele vídeo, eu achei maravilhoso, Sério? eu chorei, cara, comecei a chorar quando eu comecei a ver as imagens, né, a elefanta na água, assim, tipo, A Maia. ai, que lindo, e que é um sentimento muito, enfim, é até meio ambíguo, né? Mas vamos lá, ó, Dani, a primeira coisa, dá um resumo para a galera, inclusive para mim, porque eu não sei tudo, né? Assim, sobre essa sua trajetória. Assim, a gente sempre imagina que as pessoas que têm o nível de ativismo que você faz, tão profundo, já devam ter uma relação com os animais desde cedo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e como foi essa trajetória, né? Tipo, os animais, a sua infância, enfim, a biologia, como é que entrou nisso, o ativismo, até chegar no Santuário Elefantes e outras coisas que eu sei que você faz muita coisa. Assim, dá um apanhado geral para situar as pessoas, por favor. No meu caso em especial, mas que eu acredito que seja no caso de muita gente, tem uma relação direta com a infância mesmo, né? Então eu resgatava bicho, o que eu encontrava na rua, em qualquer situação, eu socava dentro de casa. Porque eu sempre tive muito contato com animais através dos meus pais. Eles sempre gostaram de animais, cuidaram de animais, e educou eu e os meus irmãos em relação a respeito a seres vivos, independentemente de suas se é do nosso grupo ou não, e de suas escolhas, né? Isso eu agradeço muito a eles. E eles abraçavam, né? Porque eu enfiava bicho e eles ajudavam a cuidar, mas também você vai cuidar, você vai ser responsável ali junto, né? E isso foi meu questionamento em relação a comê-los veio desde cedo. Então, desde antes dos 10 anos eu já questionava, eu argumentava para minha mãe em relação a, mas por que a gente tem que comer isso, não sei o quê. E ela sempre dava me dobrava de alguma forma. E ela sempre usava minha madrinha, que é uma pessoa que eu gosto muito, como um exemplo de falar, não, mas eles não acontecia nada, eles eram do sítio da sua madrinha, aquela coisa toda. Até que um dia eu fui comprar peixe, e aí ela tentou usar isso de argumentação, e eu falei, mas eu que comprei o peixe, quer dizer que você mente pra mim desde sempre, então, em relação a comer esses bichos? Enfim, enrolei e tentei começar a parar de comer carne, mas assim, carne era carne vermelha, né? A gente nos embutidos nem associava na cidade, né? Enfim, eu É. consegui parar de comer carne lá com 17 anos, assim, carne vermelha, 16 eu já tinha parado. Parar de comer todas as carnes em torno dos 18, 19 anos, eu não lembro exatamente, mas tem em torno de uns 20 Tá. anos. Nossa. E não tinha veganismo, não tinha nada, mal tinha internet. E aí lá para os 2007, que eu já resgatava, já ajudava bastante pra caramba. 2006, mais ou menos, 2007, eu estava na biologia já. Você já Enfim, foi fazer biologia. fiz gestão ambiental antes de fazer biologia, né? Eu sempre tive uma relação direta com o meio ambiente, mas não necessariamente eu queria fazer a biologia, porque eu tenho outras coisas que eu gosto muito, tanto quanto biologia. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de geografia, eu gosto muito de antropologia. Então, mas dentro da biologia eu também consegui achar essas coisas. Você consegue mesclar, as coisas elas se conectam, É, né? Você aprende essas super. coisas, fica fácil. E aí eu fui para biologia, caí depois da gestão ambiental, fiz biologia, né? E a internet estava mais fervendo, a Nina Rosa já era uma pessoa com uma referência muito grande. O Rancho dos Gnomos,
que foi meu primeiro contato com uma ONG de silvestres, que foi em 2002. Eu mandei e-mail para eles em 2002, falei, eu gostaria de fazer voluntário. O pessoal falou, ó, quando você estiver no eu queria fazer, eu pretendo fazer biologia daqui 3 anos. Quando você estiver no terceiro ano de biologia, você vem fazer estágio. Guardei o e-mail no terceiro ano de biologia, mandei para eles, falei, tá aqui. O pessoal falou, poxa vida, né? Não esperava, né? E fui. E ali foi meu contato com a causa animal, assim, de uma maneira mais organizada, né? De uma Aham. maneira sistematizada, que era o maior santuário que a gente tem no Brasil, né? Ele já tem 3 décadas praticamente, o rancho. Conheci a Nina, e pelo rancho eu fui conhecendo todo mundo que passou nas suas lives. Você falou, eu conheço todo mundo. A velha guarda todinha da causa animal, né? Que é um produto praticamente do rancho da Nina, né? Que A vieram. Nina, são É, e polos, né? veio, e foram criando pessoas nesse meio de outras áreas. Aí você tem o Dr. Laerte Levai, você tem o Maurício, você tem a esposa do Maurício. Laerte, que é a Tami, depois vem o Vedas, enfim, começou a pipocar gente pra caramba de todas as direções, né? E hoje a gente tem os santuários que a gente tem a causa animal forte, porque a gente teve aí uma pavimentação muito legal. E eu tive desde cedo, desde 2007, eu tenho contato direto e indireto com essas pessoas, o que me ajudou muito nesse meu direcionamento, né? Para bem ou para Sim. ruim, né? Porque você tem Não, muitas decepções e muitas coisas boas ao normal. mesmo tempo. Normal. Normal, e é bom isso, porque isso faz crescer, né? Você não fica no mundo É, cor-de-rosa o tempo é. todo. E você vai Enfim, criando o seu jeito, né? Pegando. e E você tem referências maravilhosas aí. A Nina acho que é referência para todo mundo, né? Para todas as gerações que vieram, né, assim, na sim, sim. sequência até hoje, né? Em vários aspectos. Não à toa que eu estou trabalhando com a Nina hoje, felizmente. Meus Então, caminhos olha, nos ela tá cruzamos. toda feliz. Para quem não conhece, a Nina Rosa hoje a Nina, nossa, ela é assim, a maior referência veterana ativista do Brasil e ela fez o filme A Carne é Fraca. Então, assim, fazer uma propaganda rapidamente desse filme, porque às vezes a galera não sabe, né, Dani? Claro. Mas assim, é um filme que, se a pessoa consegue assistir, não precisa nem assistir inteiro. Acho que 10 em 10 pessoas que assistem param de consumir carne. Tem uma pessoa aqui que falou, me ajuda, eu como carne. E aí tá rolando uma conversa aqui assim, então, assista esse filme, tem outras, hoje a gente tem muitas referências, mas o filme da Nina até hoje ainda é referência, chama Carne é Massa. Fraca. Eles filmam dentro dos matadores e matadores e é uma coisa pavorosa, eu não consigo nem ver até o fim, né? Enfim, ela é referência mesmo. Mas me fala uma coisa, você falou assim um montão de coisa e assim, você se colocava, tipo, você esperou poder, ó, já tô aqui, já tô estudando biologia, Rancho dos Gnomos, posso, é assim, aí você já ia se candidatava para voluntariado e começava a Fiz, trabalhar. fiz estágio lá, 30 dias, aí teve afinidade, fiquei como voluntário por muito tempo. Durante a minha graduação, metade da minha graduação, praticamente. E morando na zona norte de São Paulo, estudando na zona sul de São Paulo, indo para Cotinha, outro município. Meu era sete Nossa, horas de trânsito por dia para conseguir fazer isso, mas era o que eu queria, né? E foi muito bom, muito bom. E entre indas e vindas do rancho, eu praticamente conheço eles desde 2008, 13 anos, né? Fiz estágio, fiz voluntário, trabalhei, morei, fiz de tudo que é possível dentro do rancho, né? E foi minha referência assim, máxima dentro de santuários, dentro da causa animal, né? Me consolidei, era uma coisa que eu sabia que eu queria. Fui dar aula, fui professor no ensino médio, fui professor do ensino fundamental, para ciências, para biologia, que eu gostava muito, sempre gostei muito de ensinar, muito de falar, mas não dava para conciliar as duas coisas. E aí eu fiz uma escolha que foi trabalhar com animais, porque é muito mais carente, é muito mais sofrível e em relação a leis, em relação à quantidade de pessoas dando suporte, educação científica, educação popular, enfim. E eu escolhi por isso que eu tenho uma autonomia maior, liberdade maior para poder falar sobre esses assuntos. Não é uma coisa engessada, eu tenho dificuldade com engessamentos, né? essa Então, que bom. freestyle total, assim, eu prefiro. Maravilha. E E aí, desculpa, às vezes eu dou uma pode, interrompida, porque é tanta coisa assim que dá vontade de saber. O sim. Maurício falou: olha, uma dica, fala, porque o Daniel, não, ele não trabalha só com os elefantes e o Silvestre, assim, ele trabalha com muitos animais. Aí a gente falou da Nina,
Não sei por que me ocorreu isso. Você já entrou no matadouro, Dani? É, não entrei no matadouro, não preciso entrar no matadouro para saber o que acontece no matadouro. É. Aham. É o que eu falei, eu virei vegetariano com mais ou menos, eu tenho 38 anos, mais ou menos há uns de 20 anos, ou seja, mais da Meu, metade da minha vida, muito jovem. e vegano em 2008, então tem 13 anos, né? Foi no Uhum. primeiro Congresso Internacional de Bioética, eu estava com todo mundo, eu falei, bom, eu precisava disso para me tornar vegana, porque eu já tive todos 7 anos sendo vegetariano, não me tornei vegana, eu preciso tomar tapa na cara, né? E aí eu fui lá para tomar tapa na cara, né, de todo mundo que estava lá, até o Peter Singer estava dando videoconferência lá na época, que Nossa. tem o livro Libertação Animal, tem 1000 questionamentos com eles, mas assim, o cara também tem assim, fez a Bíblia da causa animal ali, né? Então a gente tem referências máximas. Que eu falei, é bom você gostar bastante, depois você questionar aquilo, significa que você está Sim, amadurecendo, né? E aí, total. do rancho, tirando o gancho do rancho, ao mesmo tempo eu tive contato com outras ONGs, que gerenciei, trabalhei, fundei com o pessoal uma ONG de tubarões também, na parte de educação ambiental. E nesse meio tempo, que eu sempre estava em uma, duas, três ONGs ao mesmo tempo, eu conheci o pessoal do Santuário de Elefante, quando ele estava no embrião, ele não existia no Brasil, era em 2013. E fui me colocando à disposição, falei, ó, tenho uma experiência mínima com o santuário, se vocês quiserem, estou à disposição. E aí a gente foi flertando até 2000 e fez a primeira transferência, mas eu não trabalhava, era só voluntário. Em 2018, que eu estava trabalhando no rancho, quase saindo, eu fui convidado para ser diretor, porque eu fui voluntário por uns 5 anos, assim, do Santuário dos Elefantes, e me convidaram para compor a direção. E responsabilidades maiores, tudo mais, né? E Sim. nisso a gente só tinha 2 elefantes em 2018. De 2018 a 2021 já chegaram 7 elefantes no total no santuário. A Nossa. gente teve um crescimento assim absurdo. E no rancho, no Santuário dos Elefantes. Depois eu saí e fiquei só com o Santuário dos Elefantes, né? Mas ajudando outras ONGs de uma forma independente, outras pessoas, sempre ajudando o bicho de alguma forma que eu podia. E fui me especializando, fazendo especialização em manejo de conservação de animais silvestres, né? Para entender um pouco melhor sobre a parte de conservação especificamente, que é uma coisa muito complexa, nem vou entrar no mérito aqui tão detalhes, Não, mas depois a gente vai. mas até porque a gente quer trabalhar com os elefantes, mas em contrapartida a gente também, que são exóticos, a gente também trabalha com animais nativos da região, né? Então a gente precisa desenvolver um trabalho para os nossos animais daqui, né? Que por um grau de importância para a Sim. conservação, a gente usa os elefantes pelos próprios elefantes, mas ao mesmo tempo a gente tem ali um suporte, um aporte para cuidar dos outros animais daqui, né? Então a gente mescla essas duas coisas e tem que entender sobre isso, né? É, E pode falar. não, desculpa, conclui aí que você falou. E saindo do rancho, mesclando os ranchos, sobrepondo com o Santuário dos Elefantes, saindo dos ranchos, ficando no Santuário dos Elefantes. Encontrei a Luísa Mel no meio do caminho também, que eu presto trabalho para eles também, que ela tá para fazer um santuário de animais silvestres. Deu Que uma parada por legal. conta da pandemia, mas vai retomar em breve. Então, eu trabalho e faço parte de consultoria para eles, sou biólogo deles. E nesse meio tempo eu voltei a ter contato com a Nina, que eu já conheço há muitos anos, né? E ela tem uma propriedade maravilhosa que ela cuida há quase 40 anos. Uhum. E ela retomou querendo fazer aquilo alguma coisa para que ficasse vitalício para os animais, né? Então a gente está transformando numa RPPN, ou seja, uma área que vai ficar protegida para sempre, ninguém vai poder fazer nada naquela propriedade. E um trabalho de área de soltura de animais silvestres, né? E a gente Nossa, que tá lindo! fazendo Isso foi até com. porque acho que ela tinha falado isso, mas não tinha tanta assim, não sabia exatamente o que que é. Vamos voltar nisso da Nina, que só que antes vamos situar um pouco as pessoas. A próxima questão que está aí na nossa pauta, né? O que caracteriza um animal para você dizer é silvestre ou não é silvestre? Eu vi que tem exóticos, tem uma série de nomenclaturas. Mas assim, Sim. o silvestre, o que são os animais? Quem são e o que determina para você dizer é silvestre ou não? A gente tem animais domésticos, a gente tem duas classificação e algumas outras classificações dentro de cada delas. Então a gente tem animais domésticos e a gente tem animais Uhum. silvestres. O que é Tá. animal doméstico? O que a gente tem alguma finalidade para uso humano. Cachorro, gato são animais que vivem, principalmente cachorro, que vive com a gente há milhares de anos. E a gente Uhum. teve uma modificação genética nesses animais. Eles não são os animais que seriam encontrados na natureza. Então a gente fez um cruzamento artificial, ou seja, forçou uma reprodução desses animais
com um direcionamento específico para a gente, né? Igual a gente fez com os animais ditos de fazenda, porque você não encontra assim, porco, igual a gente conhece em vida livre, você não encontra galinha, você não encontra cabra, desse formato, com esses aspectos, porque a gente foi modificando eles artificialmente, cruzando animais com outros animais com interesses nossos, não que esses animais se reproduziriam naturalmente, né? Então a gente teve uma modificação e uma padronização, igual a gente tem 1 milhão de raça de cachorro, que vem todo mundo de um lobo lá atrás, né? Que não tem nada a ver com ele. Sim. Esses animais que a gente modificou, que já tem um padrão estético, um padrão genético definido por modificações humanas, a gente considera animais domésticos, seja para entretenimento, seja animal doméstico para companhia, seja animal doméstico para exploração, né, comercial, morte, enfim, outras coisas que a gente faz com esses animais. E animais silvestres são animais que a gente não tem uma interferência, animais silvestres, que são animais que estão na natureza, que se evoluíram naturalmente, pode ter tido uma interferência ou não humana, mas acidental, né? Não foi motivo Programada. humano, não programou e não alterou aquilo de propósito, né? E então esses são animais que vivem na floresta, que vivem em vida livre, que a gente naturalmente, né? E esse é o animal silvestre. O animal exótico é quando ele não é nativo daquela região. Então eu posso ter um animal exótico silvestre, mas ele é exótico. Geralmente a gente utiliza exótico quando ele é de outro país. Mas, dentro da biologia, a gente tem um termo exótico para quando ele não é natural daquela região. Ou seja, você tem um primata que ele é natural só do Amazonas e e a gente encontra indivíduos ou grupos dentro de São Paulo, ele é exótico em relação a São Paulo. Então ele não é endêmico, ele não é natural, ele é do Amazonas. Mas no geral a gente utiliza exótico para fora do Brasil. E quando ele é exótico, a gente não pode reproduzir, a gente não pode devolver para a natureza aqui de forma nenhuma, porque ele não tem, ou ele não tem alimentação, ou ele não sobreviveria, ou pior, ele competiria com o animal nativo equivalente ali daquela espécie, e ele provavelmente criaria uma competição e talvez extinguisse o animal nativo. A gente tem muitas espécies exóticas que ocasionou isso aqui no mundo inteiro, né? Alguém introduziu ali de propósito ou sem querer, e aquela espécie se desenvolveu tão bem porque ela não tinha predador e ela ocupou. Então, quando a gente fala de exótico, a gente está falando de um animal que não é natural dali ou, principalmente, não é do país. No caso dos elefantes, são exóticos porque eles são naturais da África ou da Ásia, né? Então, eles não estão nos Estados Unidos, eles não estão na Europa, eles não estão na América do Sul. Eles são, hoje, naturalmente, dessas duas regiões. Essa é a diferença de exótico ou silvestre. Tá, entendi. Eu vou fazer uma pergunta que talvez vá demonstrar uma ignorância, mas é para isso mesmo, que daí você dá uma clareada aí no pensamento. Tá. Bom, primeiro que eu acho que já dava uma live de 5 horas a gente questionar que o ser humano se intrometeu e domesticou os cães, os gatos. E a gente já vê isso, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão a gente ia fugir muito da... Não é. Mas, enfim. Mas aí me ocorreu o seguinte, quer dizer, poderia acontecer do ser humano propositadamente começar a escolher silvestres hoje, que se tornariam daqui a milhares de anos domesticados, e daria uma confusão danada, porque é uma intromissão completamente, enfim, não sei como adjetivar isso, mas errada, vamos dizer assim. Sim. Ou não, ou silvestres não corresponderiam, assim, não dariam tão certo. Eu não acho que, né, assim, não sei se eu me expressei direito, mas... Não, dá, porque os animais que a gente tem hoje aí foram disso, foram animais que em algum momento o seu ancestral lá atrás era um animal silvestre. Os porcos, os cavalos domésticos, enfim, a gente foi modificando, né? Um lobo que, sei lá, ele começou a se aproximar de algumas comunidades humanas, grupos pequenos, porque, sei lá, tinha alimentação, tinha alguma coisa ali, e ele era manso. E o ser humano, de alguma forma, sei lá, usou eles porque era conveniente, porque espantava outros animais. Nisso, aquele lobo, sei lá, atraiu um lobo de outra forma. E começou a reproduzir lobo manso com lobo manso, lobo manso com lobo manso. E até aí virar o cachorro. Até virar, aí, sei lá, de outra região também fizeram isso com algum outro tipo de canídeo. Aí esses animais, por algum motivo genético, eles eram compatíveis na reprodução, saiu um exemplar novo de um cachorro que, nossa, esse animal. Hoje a gente faz isso. As comunidades de caça, eles pegam um cachorro de uma raça, mistura com outro, porque eles querem chegar. Focinho mais curto, focinho mais longo, tal. A gente fez isso lá no passado com alguns animais. É que o processo é tão antigo, tão longo, que quando a gente já nasceu, já tinha tudo isso, né? Então, não dá para acompanhar.
E você diria que, assim, com o ativismo, né, pela libertação animal e tudo, existe uma ralentada, né, o termo de música é isso, né, nesse processo, ou é desenfrear, assim, desenfreado e essa tendência dessa interferência humana bizarra, vou dizer assim, continua acelerada ou não? Ou existe uma corrente contrária a isso? Existe uma corrente forte no mundo inteiro. Você pega até a China, que a gente sempre utiliza a China como, como É, vilão do mundo, sem olhar para o próprio umbigo, para o próprio país, para o próprio bairro, total. né? A gente É, faz barbáries em outros sentidos, né? Ah, come cachorro, ok, mas você come outras 70 espécies e isso não pode ser criticado. A gente total. tem cada vez mais correntes no mundo inteiro. Países, Brasil, por exemplo, tem uma corrente muito forte. São Paulo tem uma corrente fantástica. É, a internet ajudou nessa comunicação, nessa interconexão das pessoas, conseguiu expor para todo mundo, né, essas mazelas que tinha. O vídeo da Nina, a carne é fraca, ela tem vários vídeos maravilhosos, vegana, engrenagem, Sim, a carne é fraca, sei lá, é a obra de arte ali do triste, mas é a obra de arte no meu ponto de vista, do que ela sim. produziu. E ela produziu muita coisa, muita coisa. É, total. Mas assim, as duras penas, né? E mostrar aquelas mazelas. Existem esses documentários que vão abrindo em outras regiões. Só que a gente é muita gente, a gente não para de crescer como população e até a gente ter um senso de crítico. É, Foram muitos anos de exploração, então se você já não está vindo de uma família, uma estrutura ou de amigos em algum nicho que as pessoas conseguem te abrir os olhos para isso cedo, é. é uma corrente, é uma força muito. É tipo três pessoas puxando uma corda Não, contra um navio, né? total. É A uma gente coisa sabe muito disso. desproporcional. Mas existe, isso Muito. aumenta cada vez mais. Mas é que às vezes parece que não vale a pena ou que é tão pequeno porque é um montante, é tipo contra o mundo, né? Você É tá tendo uma luta total. em glória. Mas não é. Não, eu entendi Não que é, não é. Vale a você pena tudo. deu uma resposta abrangente. Claro, o ativismo está aí para isso. Eu estava me referindo mais assim aos casos específicos, sabe? Tipo, lembrando da conversa com a Maru, por exemplo. Porque assim, a gente sabe sobre a indústria, isso é uma coisa que todos os Sim, ativistas estão muito. Mas às vezes a pessoa passa desapercebida assim, nossa, juntou, eu quero um cachorro com o nariz mais pontudo ou achatado, e o ser sim. humano. Esse tipo de prática que eu estava me referindo mais assim, sabe? Tipo, de interferir nessa mistura de espécies Entendi. e de tipos, era isso. Entendi. Porque se isso Entendi. também tem uma barreira, né? Acho que sim, porque faz parte do Tem, ativismo, né? tem bastante, tem, isso é constante. A gente tem que É, ficar em alerta o tempo todo para é, coisas que parecem bobas, né? Ela vai é, desencadear alguma coisa porque ela tem um viés comercial sempre. No final das contas, alguém é, sempre fala, nossa, isso aqui dá para ganhar total, dinheiro. E aí a coisa, é, quando vai ver que o negócio já cresceu, já tem uma demanda enorme, já tem total. tudo. É É, difícil. é uma luta, né? É uma E as loucura. pessoas não se dão conta, os cenários que estão por trás, né? Então é Você tem que ficar, capcioso. você tem que ficar esperto politicamente. Você tem que ficar Exatamente. esperto monetariamente. Você tem que ficar ligado em todo o movimento que está tendo para você conseguir É, fazer principalmente para combater. Não é só externalizar, mas você tem que saber para que direção você vai correr, com quem você vai se aliar, total. como é que você vai fazer aquilo movimentar, né? Para conseguir barrar, né? Por exemplo, a gente está vendo aí É, a caça querendo ser pegada a todo pois é, custo e teve que pois todo é, mundo gritar ao mesmo tempo para assim, para é, coisa dar uma parada. Eles vão parar? Não é, vão, eles vão tentar modificar de algum jeito ali e passar de um outro jeito. Então tem que ficar todo é, mundo esperto o tempo todo. Isso acontece com o é, consumo com gatinho novo, sem pelo, com focinho, mas sei lá, um olho fechado. Agora todo mundo quer um cachorro com total. olho, só um olho. É, As pessoas vão é, fazer um cachorro só com um olho. é bizarro. É bizarro, é bizarro. É bizarro essa palavra. Dani, e o lance que eu vi você falando, né, na entrevista que você deu lá para a Universidade Federal do Rio, você fez um apanhado abrangente e tal, mas pelo menos assim para a galera se situar também em relação aos santuários, né? E o zoológico, porque eu mesmo assim, agora que estou muito mais próxima, né, disso, estou considerando já meu pequeno ativismo, tenho pesquisado, estudado demais, e converso muito com algumas pessoas. Tem até um projeto lá do Maurício sobre zoológico, né? E é uma coisa que as pessoas elas não atinam muito, né? Assim, vou levar meu filho para ver.
não percebem a exploração, não percebem a exposição, nada disso. E aí tem gente que pensa, mas o santuário zoológico, se for um zoológico legal, sabe, as pessoas se iludem. Então eu gostaria disso, que você falasse assim para a galera, santuário é assim, né? Em geral, tem vários, você explicou lá. Vê o que você consegue clarear as ideias aí. E as diferenças, né? Tá. As ideias têm modificado ao longo do tempo, né? Então, isso que eu falei, eu tenho uma experiência em relação a santuários de uns 13 anos de vivência e, ao mesmo tempo, em paralelo com os zoológicos ali sempre por perto. E sempre que eu posso, eu visito um zoológico, até para eu saber como eles estão, até para eu poder fazer uma crítica coerente, saber o que eu estou falando. Conheço muita gente dentro do zoológico que são pessoas muito legais, não estou falando que existem monstros nem nada. Mas zoológicos e santuários não são oposição, são coisas, caminhos distintos e que tem Tá. vários problemas, né? Então, os santuários não surgiu porque é uma alternativa ao zoológico. Os santuários isso surgiu porque existe um problema muito grande com animais e a gente quer dar um destino ético para esses animais que não podem voltar para a natureza. Existem santuários de animais silvestres que passa por uma legislação ambiental bem rígida, bem complexa, não como santuário, mas como empreendimentos de fauna, porque o IBAMA existem instruções normativas definidas pelo IBAMA já há alguns anos sobre como a gente lida com animais silvestres. E com os animais domésticos não tem, uma coisa muito mais simples até para poder explorá-los, né? Então, e são as maiores vítimas, né? Principalmente animais para produção. E surgiram os santuários para dar uma abrigar esses animais. Os domésticos, eles têm que ficar sob tutela humana sempre. Então, são animais que não estão na natureza, não nasceram na natural, são de reprodução forçada, né? E muitas pessoas resolveram, por influência de outros ativistas, santuários, tudo, a ajudar esses animais. Então a gente tem pipocando santuários, né? Então a gente tem esses animais que não tem para onde ir, que são resgatados de abatedouro, de maus tratos diversos, rinha, tráfico, tudo que puder imaginar, eles vão ter que ser encaminhados pelo órgão público, né? Ou quando as pessoas não resgatam direto. E o santuário é um lugar que se auto-intitula como santuário, porque na lei não existe um termo santuário, mas para dar um fim. O fim, assim, pode ser novo ou velho, mas assim, que esse animal vai ter, até os seus últimos dias, uma atenção digna. Então, assim, vai ter que focar no bem-estar desses animais. Carinho, se é animal que precisa de carinho, até acompanhamento veterinário, um espaço adequado para que aquele animal possa exercer suas atividades para aquela espécie, né? Então, se cachorro e gato conseguem ficar muito próximo de humano, se são animais silvestres, a gente tem que reproduzir um ambiente similar àqueles animais. Não adianta eu colocar um macaco na minha cama, o macaco não precisa de cama, o macaco precisa de árvore, né? Então, a gente sabe, a gente tem que criar um ambiente para isso. Então, um animal sociável, ele tem que ter com os outros indivíduos, né? Então, eu não posso forçar um animal a ficar sozinho. Então eu vou trabalhar para resgatar outros primatas, porque a gente sabe que está precisando, e aquele animal também precisa ter uma companhia, e não para reproduzir esses animais, porque tem uma demanda muito grande, né? Então a gente pensa sempre nisso, dá um destino adequado para esses animais, quando é silvestres e eles podem voltar para a natureza, reabilita-se esses animais e faz a soltura de acordo com o ambiente que ele foi retirado. Se eu não sei de onde ele foi retirado, não tem mapeamento, esse animal tem que ficar em cativeiro. Aí entra a parte técnica, biólogos e veterinários, entender um pouco dessas espécies para que esses animais fiquem no cativeiro. Então tem santuários de animais silvestres nativos só, que trabalha só com primatas do Brasil, no brasileiro, você tem o MUC, por exemplo, que faz isso. Você tem o GAP, que trabalha com grandes primatas do Velho Mundo, com chimpanzés, com orangotangos, que são exóticos. E tem outros animais. Você tem o rancho, que é híbrido total, trabalha com animais nativos, silvestres, animais exóticos, silvestres, animais domésticos, animais de produção, trabalha com tudo. Então você não tem um padrão de santuário, você tem cada um seguindo de acordo com a demanda e o que aparece, né? Então é uma coisa meio freestyle total. Mas cada um tem uma legislação ali específica para seguir. Quem trabalha com silvestre é muito mais complexo, né? Entendi. E a ideia dos santuários quando que eles cruzam caminho com os zoológicos, né? Zoológicos são de animais silvestres, ponto e acabou. Desde milhares de anos a gente tem zoológicos aí confinando animais para entretenimento, essa é a finalidade. Sempre foi para exploração humana, para as pessoas irem no final de semana, no domingo, alguma coisa para ver uma coisa diferente. Sempre diferente, por isso que é exótico. Era sempre o de longe, porque o de perto você já acostumou a ver, você não tem graça a ver. Você tem que ver aquele animal grande, aquele animal feroz, aquele animal que é domado, que foi o que os circos fizeram. Então vamos pegar aquele animal que
Nossa, ele só pasta. Não, vamos botar esse animal em cima de uma bola com fantasia de palhaço para as pessoas gostarem. Então a gente é forçado a explorar o outro. Se a gente tem como mostrar nossa força, a gente sempre vai lá e doma o outro, subjuga o outro. Seja pessoas, seja animais. E isso foi o papel do zoológico por muito tempo. Nas últimas décadas, os zoológicos mudaram sua concepção, entraram técnicos, teve uma outra visão em relação, a gente entende um pouco melhor sobre os animais, sabe as necessidades desses animais. Porém, esses espaços ainda continuam completamente defasados de infraestrutura, são as infraestruturas de 40, 50, 60 anos. Não tem verba, porque a maioria é público, não tem cobrança, não é para enriquecer, é justamente para entretenimento, é para distrair as pessoas. Não tem um senso crítico sobre aqueles animais. A gente muito ensina hoje que aqueles animais estão presos, que por mais que você fale que ele está ali porque ele foi sequestrado, ele continua para exposição humana, para entretenimento, sem controle algum, né? Então essas são as críticas do veganismo. Por que ainda a gente tem? Esses animais precisam de cativeiro? Precisam. A gente tem um monte de animal precisando de cativeiro. Santuários entraram nessa oposição e falaram: a gente não concorda que esses animais têm que ficar expostos, esses animais não podem ficar expostos, eles foram explorados por humanos, a gente vai continuar confinando eles para o humano ir lá visitar quando tiver prazer, qualquer horário, sem respeitar a dinâmica social. E se eu colocar num recinto grande e eu esconder esse bicho, as pessoas não vão vir olhar esses animais, porque cadê o elefante que está escondido? Eu nunca vejo. Eu não vou. Então ele sempre tem que estar ali numa vitrine, né? Então essa é a lógica, sempre foi dos recintos padrões. Então você tem recinto para elefante, para macaco, para serpente, para ave, todos iguais. Como se todos os animais, ok, eles vivem bem ali, eles têm comida e água. Não, eles não é isso que eles querem, porque a gente não vive dessa forma só. Sim. A gente tem mil demandas e a gente tem que, quando elas são tolhidas da gente, a gente fica, nossa, bravo, triste, deprimido, fica doente, tudo. Eles também. Eles também. Então, é bem importante isso, Dani. Acho que eu vou até, né, é legal você ressaltar isso, né? Porque então sim mostra no zoológico além da exposição em si, que já parece uma coisa muito esquisita, né? Quando a gente começa a pensar de verdade nisso, essa coisa assim, ele fica sendo moldado em todas as coisas mais naturais que ele teria, elas são mudadas em função dele se transformar num entretenimento, né? Então, é muito grave, né? Uma influência, assim, é como pegar a vida de um ser humano e falar: agora você não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo, não vai... Quer dizer, isso não fica muito claro às vezes, né? A pessoa, que bonitinho, ele tem água, tem alguns que não tem mais grades, então a pessoa já acha que isso é suficiente, né? E às vezes grade é melhor do que um vidro de acrílico, porque assim, quem tem interpretação de grade ser ruim somos nós, porque a gente entende que está gradeado. Mas a questão não muito pensado na estética para agradar os olhos das pessoas. O problema não está na grade ser acrílico ou não, está nas necessidades daquele animal. Aquele animal vai ter que ficar em cativeiro? Vai ter que ficar em cativeiro por mil motivos. Ele foi cuidado na mamadeira, no colo, porque era um mamífero e tem que ter cuidado parental, materno ali, e vem um filhote de onça que teve que ser cuidado por pessoas. Não tem como voltar para a natureza. Um animal que não tem água, que não tem... Enfim, mil motivos que não dá para voltar para a natureza que a gente sabe. Agora, qual é o destino que a gente vai dar? É um destino ético ou é o destino que a gente faz a vida inteira? Então, por os zoológicos fazerem isso há séculos, para ele mudar o padrão de uma hora para outra, e muita gente quer mudar, inclusive internamente, não consegue. Porque você tem uma administração arcaica, indicada, que está lá porque é uma questão política, que não permite que a coisa ande. Então você tem vários problemas políticos, vários problemas de gestão, vários problemas de tudo. Minha visão em relação a zoológicos zoológicos têm que encerrar suas atividades como elas são feitas hoje. A estrutura tem que continuar, os profissionais têm que continuar, a visitação pública tem que encerrar da maneira que é, no mínimo controlada, com um foco específico, com um número muito limitado de pessoas, sem ser aquela zona toda, sem ninguém jogando nada, e o foco final são os animais. Aqueles animais podem voltar para a natureza, os zoológicos que têm uma infraestrutura, tem equipe grande, tem uma infraestrutura razoável, animais vitimados. Tem que ser igual um CETAS e um CRAS, que recebe animais para reabilitação, que já fazem isso, cuidam desses animais, estão reabilitados, devolve para a natureza. Não pode voltar para a natureza, vai para o mantenedor de animal silvestre, santuários ou outros que não se intitulam santuários, que é fechado para visitação pública. Então o zoológico é o único que não faz isso, porque a finalidade dele por lei é entretenimento ainda. A própria finalidade dele na lei é essa. Então assim, a ideia é reformular o que ele é hoje, ele continuar recebendo animais,
mas que o objetivo final seja o bem-estar daquele animal, e não o bem-estar da população do entorno que quer visitar. Não tem uma educação ambiental funcional ali, não adianta. Uhum, A gente total, isso não... já entra no especismo isso aí, né? Porque ele tá lá para o entretenimento como se ele fosse uma coisa para nos entreter. Já, Não é a já, placa que vai educar, uma placa lá, esse animal veio de vítima de maus tratos, ele é africano, ele veio de lá, 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 e pronto. Mas ele continua sendo exposto ali dentro, não tem uma educação, não tem uma sim, discussão, não tem um aprofundamento daquilo, é muito raso tudo. Então não educa, não é, educa. entendi. Então, são discussões que a gente precisa ir muito além. E os santuários precisam também melhorar os seus manejos, cada vez mais. Então, assim, todo mundo tem que Uhum, avançar, porque quem está ali no final é aquele bicho. Então, eles têm que ser amplos, eles têm que pensar em recursos financeiros, tem que ser transparente. Eu sempre reforço isso. Transparência financeira. O dinheiro é das pessoas. Santuários são ONGs. Vem de captação de recurso. Para onde está indo esse recurso? Para fazer recinto. Mostra como esse recinto foi feito. Mostra quanto esse recinto custou. nossa, isso é Mostra tudo isso. importantíssimo. As É, pessoas vão entender a necessidade daquilo. Nossa, um recinto de um macaquinho custa 70 mil reais, 200 mil reais. Custa até mais. Mas assim, vai ser para sempre. Vai entrar outros macacos. É custoso cuidar de bicho. Ele precisa de muita ajuda, total. mas transparência financeira. Você não vai É, comprar um super carro depois que você está trabalhando dentro do santuário. Opa, calma aí, calma lá. As coisas não fecham, é. né? Além Mas do que é isso, né? As pessoas vão se sentir motivadas a colaborar, né? com Enfim, certeza, com elas, certeza, é isso. com O certeza. Mário escreveu aqui, ó, eu concordo total. E dizem que zoológico tem uma função educativa, mas a pedagogia é que as crianças vão aprender a normatizar a crueldade. E nem vão perceber que é crueldade, né? E a própria Nesse parâmetro que você explicou, porque ele não está muito fundamentado para pensar na necessidade do animal. A necessidade ali é fazer algo atrativo para os humanos se divertirem, né? E se Enfim. funcionasse, a gente tinha uma questão com a conservação muito mais eficiente. A gente cada vez mais degringola, cada vez mais a gente caminha na direção de escolher políticos que destroem cada vez mais o meio ambiente. Eu falei, mas gente, vocês não conseguem, estão conseguindo fechar a conta? Então, se tivesse uma política, se tivesse uma Isso é educação, uma possível. pedagogia decente ali, que tivesse que ela aguçasse o senso crítico, a gente estaria melhor na conservação também. Mas não funciona nem Uhum. dentro da escola, nem no zoológico. E elas se Não. comunicam diretamente. Mas tem que É. justificar uma prática, né? E aquilo. Zoológicos são cobrados pelo aquilo que eles fazem, não por aquilo que eles falam. Todo mundo é cobrado. Teoria e prática. Você pode falar o que você quiser bonito. Se você não praticar aquilo que você está fazendo, você vai ser cobrado. E vai ser cobrado mesmo. E a sociedade cobra. E eles são É, expostos, tanto que eles levam na orelha. Então, meu conselho é: mudem, por favor. bom conselho. E outra coisa, né, assim, o zoológico é muito focado na criança. Então aí cabe também aos pais, né, começarem a fazer essas reflexões, Sim, porque quando você, que nem você falou, você intuitivamente, desde pequeno, você já tinha esse questionamento. Tem crianças que não têm. Você tinha também uma questão familiar, seus pais apoiavam e você trazia o bicho e era acolhido. Tem famílias que não tem isso. Então a sim, criança já vai acostumando a achar que aquilo é normal e que não tem nada. E não faz a sinapse, né? Não faz. E sim. então, assim, o zoológico também tem mais um agravante, ao meu ver, né? Dando Tem. meu palpite aqui. Porque ele já está. Ele poderia fazer, né? Assim, ele faz algo que já é pernicioso, já estraga a cabeça desde cedo, né? Hoje eles não, assim, não existe tanto aquela comercialização, tanto tirar esse animal de vida livre. Hoje eles recebem animais vitimados mesmo. Antes não existia isso. Eles Melhorou, No evoluiu. Brasil ainda pode comprar, o zoológico no Rio de Janeiro acabou de comprar trocentas girafas da África para encher lá, para falar que e não é conservação, é loucura aquilo. Quer dizer, um zoológico moderno, entre aspas, está trazendo um monte de girafa. Isso é Nossa, eu loucura. não sabia É, disso. acabou de chegar, ninguém está sabendo quase, mas assim, é público já, Nossa. né? E é loucura. Quer dizer, não justifica isso. Por que você está trazendo 17, 18, 20, 15, uma girafa da África para cá, se ela não está no programa de conservação? O Brasil não participa de um programa de conservação de girafa. E qual é a sua justificativa? Poder, entretenimento e captação de recursos. 50, 60, 70 pau pra você Nossa. entrar num zoológico desse. Ô, Dani, você não dorme, né? Porque assim, eu sou uma recém-ativista, ainda tô engatinhando. E eu já tô vendo assim que, meu, agora você, assim, vocês não dormem, não conseguem, porque assim, a quantidade de coisas.
Em todos os níveis, né? E as pessoas também não sabem isso que acontece. Imagina, eu estou pensando nos 20 mil bezerros que vão embarcar, vai ser uma leva de 11 mil nos próximos dias, que é uma coisa super obscura, e depois em janeiro mais 9 mil, provavelmente. De repente estamos falando que estão trazendo girafa para. Sabe? Assim, é muito surreal. Realmente não dá para Tem dormir no frentes, cavalo. né? Hoje é bem organizado, assim, precisa de muita gente ainda, mas assim, você tem frentes claro que trabalham em várias frentes distintas, mas você tem grupos mais fortes trabalhando na frente dos animais embarcando, você tem na frente dos animais Sim, no tráfico, você tem frentes que foram se especializando ao longo dos anos, mas todo mundo dá suporte um para o outro de alguma forma, se sim. conversam, discute, É, tenta criar estratégias, consulta o outro para tentar criar um caminho novo, porque senão não tem é. jeito, não tem Não, dinheiro já, né? não. Eu arrisco até dizer, porque assim que tem tantas coisas que as notícias se pulverizam em grupos importantes, relevantes, né? Como na própria Nação Vegana e outros que, assim, eu tô dentro e vejo que acontecem tantas coisas que você tá lá falando do embarque muito absurdo num navio, só que daí tá acontecendo que tem, sabe, estão tentando legalizar a caça. E aí É. pulveriza, né? Então é muito louco. Olha só, eu vou fazer uma canção que, na verdade, virou uma parceria minha com um convidado meu. Assim, eu estou procurando variar muito, né, a galera aqui, mas sempre com muito cuidado, assim, para manter a energia do projeto. E aí eu conheci um cara muito legal, que é o Fred Zecchini, que é um lutador. Ele é um atleta, né, e vegano. Então ele faz uma conexão do corpo com o veganismo e também é voluntário. E ele mandou uma letra falando da natureza e, enfim, virou uma canção. Uma canção que Qual que é o nome dele? Desculpa que pipocou o som. é Fred Zecchini. Ele é conhecido Tá. por ser o lutador vegano, já de uma geração mais recente, enfim, mas Sim. muito bacana também esse exemplo que ele dá, né? Mostrando a saúde, até a definição corporal, se alimentando só à base de vegetais, né? Então, assim, vou fazer para a gente retomar na sequência. Tem muita coisa ainda, você não vai pode ficar até meia-noite aqui. Tem que aliás, é uma pergunta séria. Você pode estender um pouquinho? Como é que está seu horário? Então, vamos Pô, embora. tranquilo. Então, assim, vamos falar um pouco disso na letra do Fred, que fala da natureza, né? E chama Natureza Perdida. O sábio não sabe o que deve saber. As flores não sabem quando vão morrer. O dia enrola e demora a nascer. A noite impedindo a lua de aparecer. O mundo tem dias que não quer girar, esperando estrelas para tomar decisões. Pessoas que julgam o certo saber não sentem nem sabem mais ler os seus corações. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida. Deleta o universo, estamos perdidos. Ninguém sabe nada, ninguém sabe amar. Se somos heróis ou se somos bandidos, reféns à espera da vida que vem nos mostrar. Mas a vida cansou de correr contra o tempo, e o tempo não quer mais nos cronometrar. A água se apaga e não há mais vento. O fogo lambendo a terra pra tudo lavar. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida.
bagunça que temos será devaneio. O sonho aparece quando estamos despertos. Dormir sem saber o que é bonito ou feio. Viver sem saber dos caminhos abertos. A vida hoje passa, a tristeza hoje passa, razão é fumaça, brilhar hoje é caça, cativos vilões de um mundo insano, escravos tiranos do próprio engano, natureza perdida. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida. Excelente! Parceria com o Fred. Eu conheci o Fred no Santuário Arrinça, Vale da Rainha. E ali a gente trocou uma ideia e tal. E ele é atleta, ele falou, mas eu tô escrevendo umas coisas e tal, e me mandou e rolou a canção. A gente não pode esquecer que o ser humano é natureza, né? A natureza não está aqui ao nosso dispor. Nós somos parte e não senhores da natureza. Partindo desse princípio, muitas coisas já poderiam melhorar pra caramba, né, Daniel? Com certeza. Deveria. Deveria, pelo menos. Vamos seguir e vamos falar do Santuário, né, de Elefantes Brasil. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu botei tipo 4, 5, 6, tudo na mesma pergunta, porque é um encadeamento de coisas que tem a ver com o santuário e tudo que acontece lá, né? Primeiro eu fiquei curiosa, entendi no vídeo, né, que eu vi no YouTube, mas eu acho legal você falar aqui para a galera também. Como que porque os elefantes estão me falando para eu responder a pergunta fixada. Paula, eu vou responder para você. Dá licença, Daniel, que a Paula perguntou. Pode, eu ia chamar atenção para essa pergunta da Paula também. Então, eu fixei para não esquecer. O projeto do Maurício é muito lindo, porque é o seguinte, o Maurício tem uma ONG que é Olhar Animal, tem um ativista, né, da velha guarda aí, uma super estrutura, uma trajetória linda. E tem um projeto que é para crianças, que chama Artevismo. E então ele foca muito num tema, já teve 2 edições, e ele a última ele me mostrou, quando rolou eu não conhecia, mas ele me mostrou, e eles conseguiram conscientizar as crianças do mundo inteiro, através de desenhos. E agora eu não estou me lembrando qual era o tema, mas porque eu não conhecia, ele me mostrou. E aí, as crianças desenharam, e tem desenhos assim, tipo, nível... você fala, nossa, mas aqui é um artista consagrado. Não, são crianças, muitas da Holanda, de outros países, do Brasil também, que desenharam sobre temas de defesa dos animais. E agora o zoológico seria o próximo tema, mas por conta da pandemia não rolou. Mas vai rolar, eu já tenho 2 canções até que já fiz para o zoológico, enfim. E com essa mesma finalidade de passar essa realidade para as crianças com uma consciência, com uma delicadeza, com uma criança, né, como é óbvio que a criança precisa, mas de uma maneira muito clara, né? Então, assim, chama Artevista. Então, Paula, você pode seguir o Olhar Animal e o Maurício Varalo também, porque agora vamos ver como vai ser esse ano, mas a ideia é fazer a próxima edição, e o tema da próxima edição vai ser zoológico. Então, essa está respondida, Paula. Obrigada pela pergunta aí. E para o Dani, a primeira coisa sim, porque eu então entendi pela explicação. Os elefantes são exóticos, porque eles não vêm, não são daqui. Para começar, eles são muito grandes, né, Daniel? Então, assim, os caras conseguiram trazer os elefantes para cá. Como que eles chegam? Você falou, no início o santuário tinha 2 e logo em pouco tempo já tinha 7, né? Como eles chegam? Assim, porque eu sei que nas indústrias de carne, né, tem denúncias, em todos tem denúncias de cachorro, de tudo. E como o elefante, como que funciona? Vocês descobrem
vão atrás? Tem a luta jurídica também? Fala aí sobre isso, por favor. Tem de tudo. Na verdade, o Santuário dos Elefantes é recente no Brasil, né? Ele é de 2000, oficialmente, como pessoa jurídica, 2014. Embrião dele é 2010, até ele conseguir se estabelecer, procurar uma propriedade adequada, porque é gigante, tudo, demorou uns 3, 4 anos. A gente está falando de metade da década passada para quase agora, na década de 2000, década de 20 desse século, né? Uhum. É um pouco diferente do começo dos anos 2000, dos anos 90, quando surgiram os santuários, né? Que tinha muito circo ainda. Então, assim, existia muita denúncia de maus tratos de si, mesmo que não tinha uma legislação contra circo, não existe, na verdade, a nível federal. É proibido o circo em 12 estados. Só que em muitos 12. municípios, 12 eu acho, 13, talvez mais, acho que 12. Mas existe Tá. uma lei tramitando contra a proibição de circos no Brasil. Ah, eu falei zoológico, mas enfim, acho que era circo que eu ia falar. Circo. De circo, tá, eu achei que ficou zoológico na minha cabeça. Eu falei Contra tanto circo, assim. uma lei federal que não adianta, ela é barrada e não vai. De qualquer forma, acredito que, pelo menos eu não vejo há muitos anos, nada sobre animais em circo, porque os principais circos maiores aboliram mesmo, porque ficava muito custoso viajar para um lugar que transporta tudo aquele animal, não apresentar, perder muitas pessoas por conta disso, o mundo virtual ajudou nessas denúncias. Então, praticamente mingou. Mas os últimos animais que foram saindo de circo foi na década de 2000. Foi um boom, tinha bicho para tudo quanto é lado, inclusive Nossa. elefante. A maioria dos elefantes que estão no Brasil hoje, eles estão no Santuário dos Elefantes Brasil hoje, são 5, eram 7, mas teve 2 óbitos, até se der tempo eu falo, que morrem mesmo, chegaram Ah, velhos, problema de saúde é o que chega a bucha, só, porque foram explorados, né? E esses animais, a maioria foi apreendido e não tinha para onde enfiar. Onde que você vai enfiar um elefante? Justamente porque eles são proporções assim gigantescas. Então, assim, quem que trabalha com animais? Quem que é cativeiro no Brasil? Quem que é cativeiro no mundo? Zoológico. Então, os zoológicos era a alternativa de bater na porta de alguém. Tem como receber? Assim, até bater na porta de alguns santuários, mas assim, não tinha como receber. O zoológico, o circo fugia, era um caos, eram sempre uma zona. Enfim, acabaram indo para os zoológicos. Só que os zoológicos, a maioria deles nem pretendia ter elefante, porque não tinha estrutura, não tinha espaço, não tinha dinheiro, não estava no planejamento, mas jogaram lá dentro. A decisão foi técnica na maioria das vezes? Não, foi política. Vamos ficar. Depois, para tirar um bicho desse, ninguém deixa mais tirar, porque a sua sociedade cobra, fala, cadê o elefante? Saiu por maus tratos, enfim, essa é. loucura. O Santuário dos Uhum. Elefantes surgiu, já tinham os elefantes nos zoológicos. Antes da gente se estabelecer aqui, foi feito um mapeamento de quantos elefantes tinham no Brasil, quais eram as condições desses elefantes. Não existe a possibilidade de repatriá-los, devolver para a natureza. São grupos de elefantes que vivem em vida livre. Eu não tenho que pegar um elefante com problema de saúde, que não viveu naquele grupo, que nunca viveu em vida livre, devolver ele na natureza. Não existe essa possibilidade. Ou você devolve um Aham. grupo saudável, mas mesmo assim você não tem como fazer isso com elefantes, ou você mantém ele em cativeiro. E aí a ideia, como tinha muitos na época, tinha quase 30 elefantes em cativeiro, 25 no Brasil, mais uns 25, 30, mais uns 30 e poucos na América do Sul de uma maneira geral. Ou seja, na América Latina tem mais ou menos tinha uns 50 elefantes lá no começo, quando o santuário surgiu. Morreram vários. E a gente estabeleceu, tá, ok, então o Santuário dos Elefantes precisa aí, surgiu com a necessidade para oferecer condições adequadas para esses elefantes que estão em cativeiro inadequado. Quais? Todos. Todos os Todos, elefantes no todos. Brasil e na América do Sul estão em condições inadequadas. O recinto é pequeno, eles não têm uma socialização adequada e não tem uma equipe específica que entenda de elefante. E a equipe do Santuário dos Elefantes, parte dela não é do Brasil, vieram dos Estados Unidos, importados, são exóticos. Que Eles tragédia. são, fundaram, um dos cofundadores, o Scott e a Cat, o Scott principalmente, ele é cofundador do Santuário do Tennessee nos Estados Unidos, ou seja, ele tem mais de 30 anos de experiência com elefante, e juntou com algumas pessoas do Brasil e com a Global Sanctuary for Elephants, que é uma ONG americana, Ah, que ela surgiu com o intuito de construir santuários de elefante pelo mundo, porque existem muitos elefantes em cativeiro em vários lugares, em condições inadequadas, porque ninguém oferece condições adequadas para o elefante, porque é uma demanda muito complexa. E surgiu o primeiro projeto foi no Brasil. Então, você tem uma parceria na Global Sanctuary for Elephants, a Joyce Poole, que é uma das maiores especialistas em elefantes em vida livre. Então, ela tem Elephant Voices, que é um site de divulgação científica sobre o comportamento de elefantes africanos.
O Scott, que tem mais de 30 anos com elefantes em cativeiro, juntou essas duas cabeças brilhantes, junto com umas pessoas no Brasil, e fundaram o Santuário dos Elefantes Brasil. Então ele já surgiu grande, com especialistas em elefantes, né? Então a gente tem Uhum. consultores de elefantes no mundo inteiro, na Índia, no Sri Lanka, aliás, no Nepal, conhece gente no mundo inteiro. Então tem uma rede de profissionais que especialistas em elefantes. Então a gente conseguiu definir uma propriedade no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, porque ela era perfeita para os santuários, apesar de muito isolada, o que é muito bom Uhum. para os bichos, muito difícil para as pessoas. Mas o foco eram os bichos, então vamos lá. Não era para ficar É isso em aí, Cuiabá claro. para as pessoas visitarem, era para ficar escondido para as pessoas não visitarem. E era uma Maravilhoso. fazenda no meio do Mato Grosso, que é o maior produtor de gado talvez do planeta, né? Lá tem quase 35 milhões de cabeça de gado vivos, né? Então isso aumenta cada vez mais. Então tem uma resistência, né? Que é um santuário de animais no meio do Mato Grosso. E era uma fazenda, claro, de gado, né? Foi amplamente explorada essa área. E ali foi estabelecido, porque é uma propriedade que tem condições para elefante africano, tanto para elefante asiático. Então tem o cerrado, né? Que está no meio do cerrado, ele tem configurações de florestas bem diferentes, né? Mais de, acho que 11 configurações florísticas. Então ele tem características tanto da savana, é uma savana, não deixa de ser uma savana, como floresta para os elefantes asiáticos, que são elefantes diferentes um do outro, com alimentação diferente, com comportamento diferente, com tamanhos diferentes. São dois animais completamente diferentes, mesmo sendo grandes com tromba, né? Mas são que têm demandas distintas. Então, assim, um projeto grande que pretendia oferecer para os elefantes o que eles precisam em vida livre. O quê? Espaço, um ambiente dinâmico, um ambiente desafiador, que fosse controlado, ou seja, continua sendo um recinto, só que hoje o nosso recinto tem 280 mil metros quadrados, maior que a maioria dos zoológicos do Brasil. E a ideia desse recinto de 28 mil metros quadrados é para 1 milhão de metros quadrados que está sendo construído. Só Eu para vi isso. fêmea asiática. Só para Nossa, fêmea. E que vai ficar separado do maravilhoso. macho asiático. E vai ficar separado do africano macho e da africana fêmea, porque a ideia não é reproduzir. Então a gente vai ter espaço para todas as duas espécies de elefante, tanto macho e fêmea, só que separados, porque na natureza eles não vivem juntos, só em período de reprodução. Não vamos reproduzi-los, então eles vão poder ter contato pelas grades todas que tem, mas eles vão socializar da maneira que eles conseguirem pela grade, e no geral eles vão explorar o ambiente, porque eles vão poder pastar, que é o que eles fazem a maior parte do tempo, eles vão ficar se comunicando entre eles, e eles formam grupos. A gente tem 5 fêmeas, 3 são inseparáveis, viveram mais de 40 e 50 anos sendo exploradas, isoladas. Quando elas se cruzaram, elas. Amiga, vem cá que eu Amiga. preciso de um outro elefante perto de mim, É sabe? linda, é? Foi aí que eu É chorei. A muito Bambi, legal. a Hannah, né? Nossa, a galera tem que Exatamente. assistir, porque no YouTube tem as imagens, né? Depois a gente Tem, passa o tem link. Eu muito. vou, vou falar para eles verem, porque é E a demais. gente É, mostra a dinâmica do dia a dia deles, todos os dias, para mostrar que tem altos e baixos. A gente pegou animais nessas condições, né? E a maioria dos zoológicos que elas vieram não queriam entregar elas, porque tem um apego. E o apego é muito maior do que a eu importância desse vi. animal viver como um elefante. Mas ninguém admite, mas usam argumentos técnicos fajutos para justificar o injustificável. E no fim das contas, esses animais saíram e a gente mostrou que esses animais ficariam muito melhores com outros elefantes, não com pessoas, como eles eram. Com alimentação colocada para eles, sem socializar com outro elefante, num ambiente completamente pequeno, sendo que é um animal que explora quilômetros, milhares de metros quadrados todos os dias. Então, quando você oferece as condições para um animal, não para um elefante, mas para qualquer animal, Para você qualquer um. descobre o que aquele animal é capaz de fazer, qual é o comportamento daquele animal. Um animal dentro de um lugar que não tem condições para aquele animal se comportar naturalmente, você tem um produto do meio que você criou. Então você tem um bicho estressado, um bicho que não reproduz o comportamento dele, porque ele está sendo forçado a viver num ambiente que não é o que ele vivia naturalmente. Mesmo o santuário sendo um cativeiro, mas tem todos os elementos de vida livre. Então eles vocalizam, brincam, ficam bravos, eles conseguem expressar. E a ideia é expressar todos os sentimentos mesmo. É de ser É. desafiador cognitivamente, né? E fisicamente. Essa é a ideia do Você santuário, por isso que ele é falou. grande. E é linda, as imagens são lindas. Eles falou um negócio aqui que pode passar desapercebido, mas não pode, porque na verdade é muito relevante. Sim, eles só querem viver como elefantes porque eles são elefantes. Então a gente fala assim, parece, ah, tá, né? Mas acontece que, assim, né? Assim, ó, você é humano, você quer viver como quem? Como uma lagartixa? Não.
como humano, né? Já que eu sou humano. Enfim, então assim, é muito grave essa interferência. Fala um pouco, Daniel, disso, porque isso me chamou muita atenção. Você já falou algumas coisas, né? Primeiro você falou da diferença de comportamento dos africanos para os asiáticos. Eu fiquei curiosa para entender. E também eu queria que você falasse isso para a galera, porque assim, a gente vai gerando essas reflexões, né? Que a pessoa, poxa, mas né, é mesmo, né? Ele está agindo cognitivamente, acho que eu estou até pulando aqui a pergunta, mas não tem problema. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ele está todo alterado. Ele virou um subproduto da interferência drástica, né, do ser humano. Então, você tem como mais ou menos dizer, citar mesmo, sabe? Pra gente Tá, que não é da tá. área, né? Então, assim, Falei. A gente que tem rola. pouco conhecimento. São poucos anos, pouquíssimas décadas que a gente estuda de uma maneira científica animais em cativeiro. Quem tem mais experiência com animais em cativeiro e ciências, mesmo ainda continua sendo zoológicos, porque existem quase 10 mil no mundo inteiro, passou uma 100 milhares de animais ali, então o mínimo que você tem que saber é entender minimamente o que está sendo feito. Só que há pouco tempo com pessoas responsáveis, né? Mas é isso que eu falei. Um zoológico recebe um elefante vindo de uma apreensão. Eles têm, sei lá, 1.500 metros quadrados, não tem dinheiro, não tem nada. Muitos deles querem oferecer o melhor para aquele bicho, mas eles não têm condições. Só que aí quando eles falam isso e a gente aparece com o santuário e fala, nós oferecemos as condições, manda pra gente. Ah, não, pera lá, calma aí, não é bem assim. Aí aquela começa a coisa meio. E a decisão sempre é de quem administra, dos gerenciadores e dos políticos. Porque se você Sim. tira um elefante, que é o animal principal de qualquer zoológico, junto com o leão ou com um grande primata, mas geralmente é o elefante, o político perde voto. Então, assim, se a equipe técnica fala, ó, eu acho melhor, seria melhor pro bicho, não vai mandar não, porque a oposição tá esperando o deslize de quem tá na situação. Se o cara vacila, fala Nossa. lá, ele não consegue cuidar nem do zoológico dele, aí quando o que tá criticando vai pra situação, ele fica na mesma situação, porque quem está na situação vai Entendi. para a oposição e começa. Então vira uma bola de neve que a coisa não melhora, não melhora. Fora toda a visão de especismo sobre esses animais, né? Que é muito arraigado. A academia ainda é completamente utilitarista, é muito especista. Então a gente não forma ninguém nisso. Isso é vivência que as pessoas já veem, porque na academia não vai ter. Raríssimas vezes que você vai encontrar professores com essa sensibilidade. E eu tive a sorte de encontrar. Me dei muita sorte, que eu tive alguns professores que são maravilhosos, amigos até hoje, por conta Nossa. dessa empatia e dessa coisa toda, né? Isso me ajudou bastante, eu ajudei eles e assim foi uma troca. Continua sendo troca, né? E todo mundo se ensina ali, todo mundo Esse é o aprende. ideal, né? A Maru falou sobre isso também. E encontra uma resistência na própria academia. Mas Muita, fala deles, nossa, fala pra gente, tipo, muito, do muito. comportamento deles, sabe? Coisas que E você vê, presencia, como que eles se comportam quando eles vêm do cativeiro, né, dessa coisa sim, totalmente inadequada e começam a ficar num ambiente que, como você explicou, não eles. é igual à natureza, mas já é um pouco mais próximo, é Não. bem mais próximo, vamos dizer assim. Fala deles, Dani. Quando a gente vai. Todos os elefantes que a gente buscou, a gente visitou eles previamente. E a gente consegue mapear, principalmente quem tem mais experiência, né? Eu tenho pouca em relação ao pessoal que está muito tempo, Muito décadas tempo. trabalhando com elefantes. Eu sou mais generalista, eu trabalho com quase com a maioria, de uma maneira geral. Eu tenho Todos. um outro foco, eu não sou específico, né? E eu trabalho com Tá. tudo, com todos. Mas a gente faz um mapeamento e conversando com a equipe técnica, sempre receberam a gente bem, as equipes técnicas, a gente se apresenta aqui de Santo, bate na porta e fala, oi, sou do santuário, bem assim mesmo. Tá. E recebem a gente, tudo. E a gente já começa a mapear, já vê quem está com problema na pata, de longe, com problema gastrointestinal, ou acima do peso, ou abaixo do peso. Excesso de quem está acima do peso também está sofrendo maus tratos, porque o bicho vai ter um dano também. Então você tem que levar em consideração tudo aquilo, né? E é o que eu falei, o animal que está em cativeiro, independentemente do cativeiro, até no santuário, ele é subproduto do que ele está sendo ofertado para ele. Então, se você está colocando um bicho que anda milhares de quilômetros numa caixa de concreto pequena, ou que seja terra, mas é pequena, não tem. Ele não consegue pastar, porque ele vive pelo menos 15, 16, 14, 20 horas pastando por dia, pegando poucas porções e mastigando para desgastar o dente, porque o dente dele é específico para desgastar lentamente ali com atrito. Você tem um sistema digestivo que é preparado para vir com pequenas porções. Em cativeiro você coloca grandes porções, que ele come de uma vez.
Antes dava 2 vezes alimento para o elefante em horário comercial. Você não dava no horário de noite, porque os horários, as pessoas trabalham em horário comercial, não trabalham no horário do bicho, né? Então tinha todos Nossa, esses vacilos que em cativeiro. Em santuário você fica 24 horas com os bichos ali. Então você tem uma atenção 24 horas. É um pouco diferente em relação a isso. não é Alguns bem lugares já diferente. meio que modificaram. Então você tem elefantes que não vocalizam e eles emitem, por isso que eu falei, entra no site de Elefante Voice que vocês vão ver a infinidade de barulho que o elefante faz e os nomes que tem para aquilo. Você não vai ver o comportamento de forrageio, você não vai ver, se ele mal tem terra, ele não vai jogar terra nas costas dele. Por que, que ele faz aquilo? Tem uma função mecânica aquilo para proteger contra parasitas, para proteger contra o sol, para fazer esfoliação, porque ele joga terra, molha, cria uma lama, esfrega onde tem um lugar abrasivo e tira a pele morta. Se não tira a pele morta, você começa a ter infecção na pele. Então tem toda uma dinâmica que esses animais, que a gente também faz. Eles fazem muitas coisas que a gente faz de questões fisiológicas, né? São seres vivos ali, né? São animais. E eles não têm disso. Então, assim, você não vê um animal e todo mundo trata esses animais como, o comportamento dele é esse mesmo. Não, não é. Isso é resultado do que a gente obriga eles a fazerem. Isso a gente vê muito. E aí quando a gente conversa, tudo, a gente transfere um elefante que está numa posição de subjugado, de passividade ou agressividade, porque ele não aguenta mais aquilo, no caso de macho principalmente, ou africanos, que eu falo um pouco desses comportamentos depois. Quando ele chega num santuário, que ele tem terra, que ele tem outro elefante, que ele tem uma área grande, você começa a ver o elefante fazendo diversos tipos de socialismo, de barulho. Você vê um elefante lá no fundo que nem viu que a outra chegou, mas já sabe que já chegou um elefante novo, vocalizando, se comunicando, Nossa. quem tá aí? Ou, enfim, você vê a mudança instantânea de um animal que estava num cativeiro inadequado para um cativeiro com condições similares ao que ele teria em vida livre. Então a gente tem, uma, nossa, assim, qualquer Nossa, elefante que você pega. A gente ouve dos técnicos, algumas vezes dos outros, fala, eu nunca vi esse elefante fazendo isso na vida. A gente fala, a gente sabe. Isso não é culpa sua, no sentido de você não tinha como oferecer aquilo no que você tem aqui para aquele animal reproduzisse aquele comportamento. Isso com muitos animais complexo, quanto mais inteligente, mais isso é evidente. Grandes primatas, cetáceos, né? No caso do Brasil não tem, mas você tem o SeaWorld com golfinhos, baleias, você tem os elefantes. Então você tem um grupo de animais que sentem essa pressão muito maior que outros animais, né? São muito inteligentes, muito complexos. E você tem aqui, você oferece o mesmo ambiente para um elefante africano e para um asiático. Um vive numa savana que precisa andar milhares de quilômetros porque ele tem período de estiagem, ele tem que andar usar toda aquela estrutura cerebral que ele tem para memorizar que não sei quantos milhares de quilômetros tem uma região com vegetação, que tem uma vegetação, uma área com água, que eu preciso levar minha manada, que eu preciso ter todos aqueles desafios. Não que aquilo seja maravilhoso, esses desafios, mas é o ambiente onde ele se desenvolveu, é o ambiente que ele é natural, entendeu? E os asiáticos não, ele vive em floresta, ele não precisa andar tanto quanto aquele animal. Então, é ofertado a mesma coisa. Então, você tem um animal que come, que tem que cavar o chão para conseguir tirar uma raiz, porque mal tem vegetação onde ele está em determinado momento, e que ou é obrigado a pegar quase derrubar uma árvore, ou derrubar árvores para pegar aquela folha alta, e um outro elefante que tem uma abundância de vegetação, que come vegetação rasteira, arbustiva, não come árvore, o outro come arbusto. Um é mais agressivo, que são os africanos, porque ele vive num ambiente muito mais hostil. Você tem os asiáticos que são muito mais passivos. Por isso que a maioria dos elefantes em cativeiro são fêmeas asiáticas. Ela não tem o marfim naturalmente. Não existe em fêmea asiática. Ela é mais dócil e ela é menor. Ela continua sendo muito grande, mas ela é que é mais fácil de explorar. Então tem até um machismo ali na exploração humana em relação à fêmea animal, em relação à fêmea asiática, né? A fêmea O africana já é Nicolas, bruta. vou só interromper, fiquei curiosa que desde que eu vi o outro vídeo, o Nicolas perguntou, que falou do matriarcado. Eles têm um sistema matriarcado na África ou na Ásia? Matriarcal, sim. Matriarcal, desculpa. O Nicolas é um desses professores queridos que eu tive na faculdade, foi meu professor de Que demais. zoologia. E Tem o sistema matriarcal. Uhum. E ele sempre faz perguntas boas e ótimas. Você tem uma estrutura. Então, você tem uma estrutura dos elefantes que ele é guiado por fêmeas. Então, o grupo é formado, na sua grande maioria, por fêmeas. Nascem machos, obviamente, só que na idade de puberdade eles sai do grupo, vai seguir a vida, vai seguir com outros grupos de macho, vai aprender comportamento de sobrevivência com outros grupos de machos, menores, bem menores,
que podem ficar juntos bastante tempo, ou se separar, criar novos grupos, a dinâmica é completamente diferente. E o grupo matriarcal, que é sempre pela mais velha, e ela repassa por todo o seu grupo, né? Todos os ensinamentos. Ensinamentos sobre comportamento de cuidados com os que vai nascer. Então você tem um cuidado das sobrinhas, você tem um cuidado das irmãs, você tem um cuidado das tias, você tem todo um cuidado, uma estrutura que cada um tem sua responsabilidade sobre como lidar com aqueles que estão nascendo, ou os mais novos. Então você tem como se chama? Esqueci o nome da palavra. Deu um branco na palavra. Um espectro, onde cada um se encaixa para determinado cuidado, né? E isso vai ser ensinado a como lidar com o ambiente hostil, como lidar com o período de reprodução. Geralmente elas protegem as fêmeas, principalmente nos africanos. Nos asiáticos eu não tenho tanta certeza nisso, mas nos africanos eu sei que tem. Não deixar no primeiro período reprodutivo cruzar. Não, calma, você não está pronta, você tem todo aquele cuidado, mesmo bem parecido com o que a gente tem, sabe? Você é muito nova, ou aquele macho é muito grande, você ainda é pequena. Então tem toda essa preocupação. Se você entrou ela entrou num período de reprodutivo muito nova, né? Porque o período reprodutivo pode entrar com 12 anos, como pode entrar com 18 anos. Nas fêmeas mais cedo, os machos um pouco mais tarde, igual nos seres humanos também. Então tem toda essa questão. Então tem toda essa proteção das mais velhas que é passada sem juízo de valor aqui, né? Falando essas coisas, mas passada para toda a prole que vai vir. Então as fêmeas educaram os machos até a puberdade e depois eles vão ter um outro tipo de criação, né? Para lembrar todos os caminhos de todas aquelas percursos que eles fizeram por dezenas de anos, por décadas, né? Então você tem ali toda uma estrutura que é coordenada sempre para mais velha. E quando tem uma caça, um abate de um animal, ela morre precocemente, você tem uma perda daquilo, aquela anciã, aquela avó, aquela pessoa mais velha que todo mundo da família sempre estava muito próximo, aquilo se perde, se é rompido muito cedo, e você acaba com uma estrutura familiar que estava construindo ali. Isso com os machos também. Então, voltando, a interferência humana acabando até nessas estruturas desses animais, que até eles começarem a se restabelecer, é muito difícil também. E a gente faz isso bastante. É muito complexo. Eu queria falar, me fugiu a palavra. É sofisticado. Seu áudio está baixo. Baixo. Eu tive que pôr aqui. Vê se melhorou. Está baixo ainda, né? Mas dá para ouvir. Eu falei que é sofisticado, né? A gente não imagina que tenha esse grau de hierarquia, de sofisticação, parecido com o humano aí. Sim, muito, muito parecido. Fale para os dois, porque teve um momento aí que você falou dessa coisa de memorizar os caminhos, né? Mas na Ásia, caminho, mas... Não, eles também fazem, mas você tem uma dinâmica de ambiente, né? Geograficamente falando, bem diferente, uma dinâmica. Você tem elefantes africanos que precisam fazer rotas muito maiores do que os elefantes asiáticos. Mas você tem elefantes asiáticos fazendo essas rotas muito. Teve até esse caso da China, que ficou todo mundo acompanhando a migração. Nossa, eles nunca fizeram isso, para mostrar que a gente não conhece quase nada sobre eles, né? E podem ser vários motivos que eles migraram, pressão humana, cansaram daquele ambiente, porque eles saíram do padrão, né? Eu falei, eles podem sair do padrão, eles são complexos, eles são inteligentíssimos, eles têm noção de autoconsciência, né? São animais extremamente empáticos, né? Então não surpreende eles fazerem isso, né? Quando sai do nosso padrão, do que a gente esperava, a gente fica perdido. E a gente corre para tentar estudar um pouco sobre aquilo para o que ajuda, acaba ajudando bastante, né? Porque a gente começa a trazer mais informações e mais conhecimento sobre aquele indivíduo, aquele grupo, aquela espécie, que infelizmente as pessoas acabam respeitando mais se eles são mais complexos do que os menos complexos, se eles são mais fofos, se eles são menos fofos, né? Tem todas essas questões também. Consegui, né? Muita coisa, né? A gente vai ter que fazer mais uns 15 acordes, vai se preparando. Acho que em relação a que você falou, né? Meu áudio tá ruim, né? Porque a minha... Tá baixo. Acabar, eu tive que... Eu não tirei o fone, mas ele não tá rolando. Ele tá desligado. Vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo...
mas dá para ouvir. Dá. Tá. Bom, você falou esse lance, né, agora, você estava falando do circo também, que eu ia falar, você falou turismo, quando eles vêm. Agora tem uma coisa aqui. Entrou no assunto, aí tem da idade dele, porque você falou pro fim aqui, mas assim, eles chegam zoados, com uma idade, né? E tipo, 50, 60 anos. Tá muito baixo, né? Eu vou ver se. Fala um pouco disso. Porque, né, assim, esse histórias que às vezes caso, assim, que nem contar o caso do Bambi, eu acompanhei um pouquinho com o Maurício, sabe? Sim. A expectativa de vida, a gente fala uma expectativa média de vida em vida livre, né? Os elefantes podem chegar em 60, 70 anos. Pode chegar até mais. Tem histórico de elefante até em cativeiro que chegou a 80 e poucos anos. Nossa. Só que em cativeiro não é o padrão. A gente, por exemplo, a gente tem elefantes idosos, a maioria no Brasil é idoso quase. Só que para a gente chegar nesse número de elefantes idosos, no caminho ficaram muitos novos, morreram. Porque eles desenvolvem diversos tipos de problemas. Filhotes morrem muito precocemente por conta de herpes, tuberculose. Depende do tipo de cativeiro que você tem, principalmente em região fria, que você precisa ter galpão e você tem um animal doente, você tem um ambiente que é completamente que fica ciclando vírus, bactéria ali, você não é um ambiente insalubre demais. Até descobrir isso, já foram décadas de animais morrendo. Então a gente tem esses problemas sérios. Esses animais eles precisam andar bastante, eles precisam de um ambiente que eles gastem a unha. E um dos grandes problemas de óbito em elefantes é problemas causados por infecções nas patas, porque eles estão em ambiente inadequado, não sabem fazer o manejo adequado das unhas, a unha cresce de forma inadequada, porque ele não vai gastar andando, ele não vai gastar cavando, procurando água, procurando alimento, fazendo o que for com a pata. A unha cresce, crescendo a unha, começa a ter vários problemas ali que parece simples, só que os animais camuflam, principalmente silvestre, que eles estão em situação de vulnerabilidade, né? Porque isso é frágil no ambiente selvagem, né? Então você tem que esconder que você tá com um problema. A gente que é Nossa, eu manhoso queria. demais É. aqui, a Ai, gente que é preto. dor! Não aconteceu nada com Não posso fazer nada que eu quebrei a unha. Não, o bicho vai falar quando ele não tá em pata mais, né? E mesmo sem pata, ele ainda dá um jeito de se virar. Então, fazendo um parada bem extremo, mas é mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem muitos animais que em cativeiro acabam não chegando perto disso. E os poucos que acabam chegando é que morreram vários no meio do caminho, né? Então, isso pode. Tem bancos de dados, a média de morte de idade de elefante em cativeiro é 30 e poucos, 20 e poucos, 30 anos, não passa muito eu disso. vi. Então, é horrível. Em vida É livre, eles podem legal. chegar a 70 anos, 60 e poucos anos. E aí, isso é perto, e eles são idosos nessa idade, né, mais ou menos. Eles têm uma idade de expectativa de vida parecida com a nossa, um pouquinho menos, né, mas eles Uhum. são... A gente considera idoso ali a partir dos 60 anos, que é o caso da Bambi, que é o caso da Hannah, que é o caso da Lady, que é o caso da maioria dos elefantes que passaram no santuário. Eles chegaram muito É. idosos, com sequelas físicas e psicológicas por décadas de exploração. E aí a gente oferecendo esse espaço para eles, a gente consegue mostrar que esses animais conseguem recuperar bastante feridas que ficaram, tanto físicas como emocionais. Vai curar 100%? Claro que não. Como é que eu vou resolver 40 anos de violência proposital ou não, mesmo que você não tenha intenção, mas você não conseguiu oferecer o melhor, esse animal sofreu. Mas você oferecendo um ambiente dinâmico, com as necessidades deles, oferecendo os mecanismos pelos quais eles necessitam, né, para eles socializarem, se alimentarem, conseguir ter uma dinâmica social saudável para eles, oferecer autonomia para eles, principalmente autonomia, seja para alimentação, para socialização, se vai ficar no sol, na chuva, isso é extremamente importante. A gente consegue dar uma melhorada. Só que a gente está com muitos animais que viveram de maneira inadequada que carregam vários traumas físicos. Nisso a gente tem que ficar muito próximo desses animais, os tratadores específicos, treinar eles de uma maneira positiva,
para que a gente possa cuidar das patas, que a gente possa cuidar dos olhos, a gente cuidar de qualquer problema, cuidar da vulva, cuidar do pênis, cuidar do que tiver problema de saúde neles. E a gente tem que permitir que um animal de 50 anos de exploração, forte, grande, que lembra de tudo, permita que um humano chegue perto. Então você tem que ter uma sensibilidade muito boa, uma capacidade ali de empatia e transmitir isso para o elefante, para que o elefante perceba, para que você consiga fazer isso de uma maneira gentil. E eles são gentis quando são gentis com eles. É isso. Você falou um negócio, Dani, eles lembram de tudo, né? Porque eles têm uma sofisticação muito grande. Parece que assim, eu fico fazendo às vezes da desgraça, né? Assim, do drama. Você vai para a parte científica e eu fico puxando a galera para isso, mas assim, é porque é um pouco a função, né? Não é Claro. ser pessimista ou falar coisas ruins. Acontece que é uma Realista. realidade, né? E aí a gente tem que tipo, conectar com isso. Então, assim, é que eles lembram. É doloroso ouvir isso, né? Porque se pensar animal, ele já esqueceu, agora ele tá lá num lugar lindo, né? Então, assim, não é bem assim, não é assim, ele não esqueceu. E você falou do reforço positivo, eu ouvi ontem também, e você falou, você não falou ontem, eu ouvi ontem, quando você, eu não sei, agora não me lembro o termo, mas eu entendi que é tipo o oposto do reforço positivo é quando num circo ou num negócio de turismo. No turismo, teve uma hora que você negativo. falou, eles usam. Reforço negativo. A minha bateria está querendo derrubar a gente, mas vamos, tipo, mais 5 minutos para a gente. Tá bom. Explica para a galera isso. O reforço negativo é você anular todas né, a natureza do bicho, deixar ele um zumbi. Eu acho que você usou um termo parecido com esse. É o próprio. A Me corrija, por gente. favor, se eu falei Não, besteira. Mas... eu usei esse mesmo termo. Para ser bem mais claro possível. O reforço negativo é quando você usa de alguma violência, algum método, não interessa qual é o método, se ele é violência física ou psicológica, contra outro, humano ou não, para você obrigar ele a reproduzir um comportamento não natural dele. Então, ou seja, no circo, dançar, usar roupa, subir na bola, coisas que eles não fariam em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma. Só que para um elefante subir numa bola e ficar em cima de uma bola, um urso, você precisa espancar muito para ele fazer aquilo, né? Você não tem como falar, sobe ali, senão eu vou te pegar. Não, você não vai se comunicar com ele. Então você vai violentar. Isso é violência sistemática por muito, muito tempo. Circo foi uma das aberrações que uma das várias aberrações que a gente criou para os animais, né? Para reverter isso, que é aquilo que eu falei, que em muitos lugares, inclusive zoológicos, que das coisas boas que eles conseguiram desenvolver, que eles conseguiram praticar, é o reforço positivo, que é você fazer exatamente o contrário, você fazer uma coisa boa que seja de interesse daquele animal, para que ele confie em você. Então, se é um animal que é uma alimentação que ele gosta, específica, seja carne, ou seja verduras, no caso dos elefantes são herbívoros, eles gostam muito de fruta. E aí eles gostam de pastar, gostam de feno, gostam de tudo, mas eles gostam de fruta especialmente. E cada um tem sua preferência. Então você tem a Lady que ama melancia, você tem fulano que gosta de abóbora. Então você vai pegar aquela manga, você vai pegar aquela que ela mais gosta e você vai fazer uma troca. Vamos falar, ó lá, você faz o que eu quero. E como é que você faz isso, né? Você não vai falar para ele. Então você tem comandos, você tem alguns equipamentos que você emite alguns sons, ou um clique, ou um apito, e você tem um bastão específico que você vai apontar, sempre vai fazer apontar onde você quer e fazer um momento e um barulho, sendo bem simplista, e mostrar indicando o que você quer que o animal faça. E aí ele é recompensado. E é um trabalho sem forçar o animal. Quando ele tiver condições, quando ele não quiser mais, você não vai forçar. E aí você vai fazendo isso aumentando aos poucos os treinamentos, no momento que ele está mais adequado para fazer isso, que ele está mais disposto, e você oferece a comida. E quando ele percebe que ele fazendo determinada coisa, a gente chama isso de condicionamento operante. Então você condiciona a partir daquilo. A gente faz isso no trabalho, a gente troca dinheiro por serviço. Então a gente tem um condicionamento operante ali, pode ser positivo ou negativo às vezes, mas é basicamente isso que a gente faz com eles. E você vai ganhando confiança, tem que ser sempre as mesmas pessoas que vão fazer aquilo, você tem que ser gentil, você tem que falar doce, você não pode ser violento, agressivo, um ambiente estressante. Você tem que ter todo um clima ali entre as duas partes para que elas se entendam bem. E você sempre faz isso. Você não pode enganar, senão você perde a confiança da outra parte.
Então você não pode se colocar em condições de riscos, no caso de um animal grande, um animal que tem garra, você sempre tem que estar numa parede, uma proteção, a gente chama é, muro de segurança, deu um branco na palavra, mas enfim, você sempre tem que ter uma barreira de segurança para contato protegido. Deu um branco. Contato protegido. Quando a gente fala contato protegido, é que você está tomando todos os protocolos de segurança, porque em algum momento você não sabe, é um animal. Você pode fazer uma coisa errada e ele interpreta errado. As pessoas interpretam as outras erradas. Os bichos também podem fazer isso. Só que o diálogo não existe ali, né, aberto. Então você pode ter um incidente, um acidente. Então a gente tem todo esse cuidado para fazer, para que a gente possa acessar a orelha do elefante, tirar sangue, a gente possa cuidar das patas dele, com ele permitindo, né? Então você dá autonomia para ele, treinando ele, obviamente, para todo mundo fazer direitinho, mas você dá autonomia para ele fazer a hora que ele quiser e que ele permita que a gente precisa cuidar dele. E ele sabe que precisa cuidar dele. Só que ele não vai deixar qualquer um cuidar dele. Então você tem que ter essa troca com eles. Margot, eu vou voltar aqui no meu fone. Agora você está me ouvindo, né? A Margot falou: atrasa o horário do lanche das meninas que elas vêm chamar, né? KKKK. É. Não sei se a Margot é do santuário. Ela acompanha muito o santuário. Ela é uma. Fala que é fã assíduo assim, do trabalho do santuário. Ai, que querida, que demais. Daniel, eu quero te E agradecer muito, mas conta um caso, vai, para assim, de repente, que nem como eles não estão vendo imagens, né? E você passou tanta coisa ali que você presenciou e viveu e trabalhou em função dessas. Eles são muito receptivos a esse reforço positivo. Quero dizer assim, eu vejo pelo santuário, né? Às vezes chega um animal que é tido como bravo, né? Não passa 3 dias lá na Rinza, eles estão lambendo todo mundo, dóceis. É um poder de perdão, de confiança, e deve ter um tempo para isso. E quanto mais sofisticado, talvez, a cognição, talvez isso demore. Como que é, assim? Vamos... é individual. É individual, não é nem por grupo, nem por espécie, é individual. A gente tem Tá. Bambi, Hana e Mara, que super se dão bem, que gostam de estar juntas. Você tem a Lady, que não chega perto delas, e ela tem uma barreira e uma dificuldade de relacionamento muito grande. Os traumas são dela, só ela sabe o que ela viveu, mesmo que tenha similaridade, mas ela absorveu de uma maneira. A gente nunca vai saber o grau de trauma que ela tem ali. Tem problemas, tem osteomielite, que é uma infecção no osso causada por cativeiro inadequado, por falta de tratamento adequado, que é praticamente incurável, né? É muito dolorido. Então o treinamento dela é muito mais complexo, é muito mais lento, ela tem confiança, mas ao mesmo tempo ela não tem. Sabe quando você quer fazer, mas você não consegue, tem uma barreira emocional que não permite? Você tem essa dificuldade com a Lady, por exemplo. Você tem a Maia, que ela tá se aproximando mais do grupo, mas a Maia é mais rebelde, é mais individualista, gosta de ficar com aquela que Nossa. fica deitada na água. Ela vivia com a Guida, que chegaram juntas, e a Guida faleceu. Depois que a Guida faleceu, ela Ah, teve todo um processo de luto para se recuperar daquilo. Então você tem nuances de cada indivíduo que você tem que estar muito nossa. esperto e muito. Isso eu estou traduzindo a equipe técnica que está lá trabalhando dia a dia, 24 horas, né? Então a gente tem uma Sim. equipe fenomenal que cuida disso. Então a gente tem que traduzir tudo, conversar constantemente, ver os altos e baixos, tentar traduzir, trazer para as pessoas em forma de texto, que é postagens diárias no santuário. Essas dificuldades todas a gente relata para as pessoas mostrar. Não é o mar de rosa, né? Não entrou num portal do paraíso. Na verdade, ela vem uma bucha enorme que entrou num lugar que tem condições de cuidar desses animais da melhor maneira possível. Vai resolver o problema deles? Muito dificilmente, mas a gente vai mitigar muito e a gente vai oferecer condições para que emocionalmente eles tenham prazer agora, né? E eles possam se Uhum. relacionar da maneira que eles deveriam se relacionar. Por isso que a gente fala, a gente dá fazendo com que elefantes sejam elefantes novamente. Era até o título da palestra que eu dei aquele dia, né? Por conta disso. A É. ideia é oferecer para os elefantes uma segunda chance para eles se comportarem como elefantes, que foi aquilo que foi tirado deles desde a infância, provavelmente, que é quando eles sequestravam elefantes bem filhotes para subjugar, para violentar e tal, tal, tal. Então tem todo, é muito individual. Então você tem muitos altos e baixos, você tem muitos baixos em alguns períodos, muitas coisas que a gente não consegue identificar porque não existe uma comunicação clara, então é a experiência, é tentativa e erro, muitas vezes trocando experiência com muitas outras pessoas que são especialistas.
para a gente conseguir ali oferecer o melhor para esses animais, né? E cada transferência é única, né? E vieram de situações distintas, com equipes distintas, com confianças distintas esses animais. Todas as nossas viagens foram um sucesso, nunca tivemos problema nenhum nessas viagens. São difíceis, 4 dias de viagem, quase 20 horas por dia, é muito pesado. Então tem que ser gente que tem muita habilidade, experiência nisso. Sempre duas equipes grandes que a gente faz isso, porque se der um problema numa da equipe, biólogo num carro, biólogo no outro, veterinário num carro, veterinário no outro, se der problema num carro, o outro carro vai seguir viagem, porque esses elefantes têm que chegar no destino deles, que é o santuário. E nesse meio tempo a gente vai negociando e tratando com os outros zoológicos. A gente tem 2 elefantas para chegar, se der tudo certo, em janeiro, a Poxa Guilhermina, mãe e filha. Todos os elefantes da Argentina foram doados para o santuário. Os últimos 2 zoológicos que tinham 7 elefantes, mudaram suas práticas, é aquilo que eu falei, mudança de paradigma, seja por motivos éticos, seja por motivos políticos, não me interessa, mas estão mudando. Os animais foram encaminhados para santuários em vários lugares, e os elefantes, eles acharam que o santuário era condizente com a realidade do que esses elefantes precisavam. Veio a Mara, da Argentina, em 2020, em maio, na primeira trégua da pandemia, a gente conseguiu buscá-la. Agora vai vir de Buenos Aires, tem 2 africanas lá. A gente só tem asiáticas, né? Tem 2 africanas, que a gente terminou o recinto das africanas, que é enorme, vai ter 33 hectares inicialmente, 330 mil metros para 2. Depois dessas 2 asiáticas que a gente busca em Mendoza, depois tem o macho lá, que é o pai dessa filhota que nasceu no zoológico há 23 anos, que ela vive num recinto que é um buraco, que ela nunca sai dela, nunca viu nada que não fosse parede de concreto. Horrível. Depois a gente vai buscar as africanas. Então a gente tem pelo menos os próximos 2 anos aí só com foco na Argentina para trazer. E trabalhando para trazer outros elefantes. A gente está tentando trazer o Sandro, que está no zoológico de Sorocaba, que é um macho que vive sozinho. Então a gente está trabalhando em várias direções para tentar fazer o melhor possível. Só que assim, tem que construir, é muito caro, tem campanha, demora-se para construir, porque não são recintinhos, são recintos gigantescos. Então, é tudo muito lento em relação a um santuário, em relação a recintos amplos e a cuidados. Porque eu não posso receber um elefante e receber no dia seguinte. Eu tenho que acostumar com aquele elefante, a equipe técnica vai aumentando, a gente não tem 1 milhão de pessoas esperando chegar elefante, vai ampliando a equipe conforme vai surgir demanda. É tudo muito lento, bem devagar, para as coisas saírem da melhor maneira possível. Ó, a galera aqui falando, confiamos em você, Dani. Dani, faz uma coisa, como é que a galera ajuda o santuário? Como que se contribui? Quais as formas? Né? Santuários, ONGs de uma maneira geral, doações, a maneira mais prática, mais objetiva e mais certeira para ajudar qualquer um é doações de dinheiro, ou doações em bens, ou doações em serviços, se for compatível com a necessidade, entrar em contato. Santuário de Elefantes tem o Instagram, logo na bio tem o nosso site ou a conta ali disponível, que a gente sempre muda por conta de campanhas. Pode ficar associado, que é aquela contribuição mensal que tem. A gente tem nossa lojinha no site elefantesbrasil.org.br com produtos maravilhosos, assim, bem feitos, muito excelentes, de qualidade e de arte. Sem puxar sardinha, mas são muito bonitos mesmo, feitos com bastante carinho. Eu vi, são lindos mesmo, verdade. E divulgando, e compartilhando, né? E a gente faz campanhas de eventos, tenta diversificar o máximo possível, que dá muito trabalho, mas a gente está no 2º ano de leilão, que esse já teve, então tem artistas de diversas regiões do Brasil fizeram quadros e colocaram com totalmente doação total para o santuário. Então quem puder, gosta de arte, adquirir uma obra de arte. Tatu, flash tattoo, então alguns estúdios fazem umas parcerias e tem as tatuagens de elefante que eles disponibilizam. Então a gente vai tentando criar uma rede de captação de recurso que sejam úteis para as pessoas também, né? De alguma certa forma que tenha essa troca ali, né? Então a doação direta e o reconhecimento. E a nossa contribuição é mostrar que o nosso trabalho é sério, mostrar que o nosso trabalho é necessário e mostrar o dia a dia daquele trabalho para que as pessoas, mesmo que elas não possam visitar, características dos santuários fechado para visitação pública, não pode ter.
É isso Ou aí. por uma questão de instrução normativa legal, ou porque é um pensamento de ser uma oposição à objetificação dos animais. Então, essa é a Claro. ideia. Então, a gente tem esse. São animais que sofreram todos os tipos de mazelas. Então, a ideia é que quem causou a mazela não tem direito a vê-los, porque é um trabalho de recuperação física e emocional. Não faz sentido ter visitação Não, pública, senão o foco não acaba sendo faz mesmo. pessoas e não os bichos. Não, isso não faz sentido nenhum. Maravilhoso, Daniel. Nossa, super obrigada, sabe? Nossa, falou muita coisa, enriqueceu demais. E vamos botar nessa live para as pessoas verem, juntar com o material todo que você tem, uma trajetória linda e inspiradora Obrigado. também, né? E é inspiração, né? Cada um depois encontra em si o talento, a maneira de fazer, né? E acho que o grande objetivo é esse. A gente, a bateria vai acabar, mas agora a gente está se despedindo. Então, assim, Sim, agradeço então, demais. caiu, A caiu. Bianca fixou aqui. E aí também para a galera seguir, né, acompanhar e tal. Muito lindo, muito lindo. E eu vou repetir o que eu já falei, porque no vídeo do YouTube, bom, no próprio perfil de vocês tem tudo isso, tem imagens lindas, é chato às vezes o algoritmo, né? Porque eu sigo vocês há tanto tempo e muitas vezes não aparece. Mas enfim, aqui no Sim. Insta já tem muita coisa. E na aula que você deu lá no Rio, para o Rio, também é lindo porque é instrutivo e depois tem as imagens. Então, assim, Ajuda, né? As imagens é outra ajuda. coisa, né? Não, Elas dão. ajuda. Você, nossa, falou muito bem, mas a imagem, tipo, consolida aquilo que foi Exatamente. dito, né? Maravilhoso. Então, meu, super valeu. Se quiser dar um recado final. Pena minha bateria, meu celular tá meio. Mas Não, faz enfim, acho que parte, a gente foi, entendeu foi bastante. maravilhoso. O assunto é muito amplo, ele abre várias outras coisas, outros assuntos, Dá né? Então não vontade. Eu já dá. pensei em várias coisas. Eu me controlei aqui, porque eu falei, não, assim, tem muita coisa. Daqui um Numa outra tempo a gente oportunidade a gente volta, fala. né? Eu queria agradecer muito o Super. convite. Eu queria Arrasou, foi, agradecer. foi muito bom. Obrigado, você é ótima. Agradecer o convite para poder falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco, bastante até do Santuário dos Elefantes e da causa animal. Não precisa ser biólogo, não precisa ser veterinário para trabalhar com animais, para ajudar animais. Você trabalha com música e você está usando a sua experiência nessa área, o seu conhecimento para trazer para um público para a causa animal. Então, assim, todo mundo pode contribuir de alguma forma, tá? Na nossa vida, seja direto ou indiretamente, voluntário, doando, divulgando, dá para todo mundo se ajudar de alguma forma. O mercado é justamente isso. E ser mais simpático, né? Se colocar sempre no lugar do outro. O outro pode ser um bicho, principalmente, para a gente não continuar reproduzindo práticas que foram incutidas na gente desde sempre, que é confortável e cômodo, né? Então, o recado é esse. E para saber um pouco mais do trabalho do Santuário dos Elefantes, entra na página do Santuário Elefantes Brasil, que lá vai traduzir boa parte do que eu falei, e na elefantvoices.org, que vocês vão entender tudo de elefantes que possa existir, que a Joyce traduz lá de uma maneira maravilhosa. E no site do Santuário do Ah, Elefante Brasil.org.br tem bastante material de divulgação científica, que é muito traduzido bom. para todo mundo. Maravilhoso. Já está fixado aqui, para quem não sabe, mas está fácil de achar. E eu vou colocar depois na descrição também direitinho. Valeu. Muito Quem tiver bom. qualquer dúvida, pergunta, pode entrar na minha página e vir perguntar e mandar mensagem que eu respondo tranquilamente. Muito bem. Nossa, obrigada. É um monte de gente feliz, né? Aqui, olha, quer que você mande um tchau, mande um beijo para a galera. O Daniel totalmente pop, né? No melhor dos sentidos, né? O Maurício estava todo feliz. A Nina hoje, ela começou a compartilhar, ela não tem Insta, né? Muito bem. Então, valeu. Super obrigada. Super abraço. Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Com E certeza. é isso aí. Agradeço. Seguimos. Foi um prazer. Tchau, Falou, tchau, gente meu que amigo. compareceu Tchau, aí. gente. Tchau, Solange. Tchau. Beijão. Obrigada para todo mundo que entrou. E é isso aí. Uma boa noite. Boa noite.